Muito boa noite. Cenas de vandalismo estão a manchar a campanha eleitoral. Membros da Frelimo e do MTM confrontaram-se ontem violentamente quando o Davis Mango entrava na província de Gaza. Houve pancadaria e vandalização de viaturas perante uma polícia praticamente inerte. A chegada de Davis Mango aqui à província, houve pancadarias, mas também houve disparos por parte da polícia e também de seguranças de Davis Mango, porque os seguranças de Davis Mango tiveram que disparar tiros para evitar que acontecesse o pior, uma vez que só a província de Gaza apenas destacou essas duas agentes da polícia para garantir a segurança de Davis Mango e de toda a sua... E porque mesmo com os tiros, os mesmos permaneceram na estrada e os seguranças foram obrigados a recorrer a paus para forçar a retirada das pessoas. Mais tarde apareceu a polícia e ajudou a desbloquear a estrada. A comitiva seguiu e à entrada de Choco estava mais um bloqueio. Houve disparos de pancadaria. Foi preciso chegar à polícia para levar Davis Mango até Choco. Aqui uma multidão estava à sua espera. Mas mesmo assim, os membros da Frelimo tentaram ser sucesso em viabilizar a campanha do MDM. Referi que antes de chegar a Gaza, Simango visitou Maracuene, Manhissa, Magudo e Chinavane. Em Chinavane também houve tumultos. E este caminhão fez estas manobras exatamente no momento em que o candidato do MDM estava a passar. A situação exaltou os ânimos. Iniciaram confrontações com os dois grupos a atirar-se pedras e a polícia teve que se aplicar a fundo para controlar a situação. Em algum momento, perdeu paciência. No seu discurso, Davis Mango condenou os atos e pediu aos seus membros a não responderem às provocações. Não podemos ficar distraídos por pessoas que têm comichão no dedo para matar pessoas. E uma criança a cair do caminhão. Graças a Deus o pneu não foi em cima desta criança. E eu pergunto, a pessoa que estava a conduzir, será que não tem filhos? Carrega filho dos outros e põe no caminhão. E os filhos dele ficam a beber e a dormir. Apesar de todos os constrangimentos, a entrada de Davis Mango a Choco acabou sendo coroada pela presença de muita gente que veio aqui ver o candidato do MDM. E mesmo assim os membros do Partido Frelimo estiveram aqui também a cantar e a polícia foi chamada a redobrar a segurança de modo a evitar novos confrontos. Francisco Mandlado, Pedro Amba, Press TV. E ainda esta tarde, Davis Mango voltou a ter dificuldades de fazer campanha na província de Gaza. Houve confrontação e desrespeito às ordens da polícia. O líder do MTM acusa a liderança da Frelimo de nada fazer para evitar a violência. Apesar dos tumultos registrados esta terça-feira, Davis Mango não se conteve e continuou a caça ao voto na província de Gaza esta quarta-feira, escalando sucessivamente os distritos de Chibuto e Majakazi. Em Chibuto, quando tudo parecia que estava decorrendo na normalidade, apesar das constantes provocações dos membros da Frelimo, que a todo custo procuravam impedir que o candidato do MDM interagisse com os eleitores, os confrontos acabaram sendo inevitáveis. A polícia, que estava em número considerável, não foi capaz de evitar a violência, uma vez que mostrou não ter poder para deter os provocadores que a dado momento desautorizavam as suas ordens para não se aproximar da comitiva do MDM. E perante a inação da polícia, os membros do MDM decidiram agir e o resultado foi a violência.
David Simango acusa as lideranças políticas e policiais de fomentarem estes atos. Onde está o Armando Guebuza, que é o presidente do Partido Frelimo, a condenar esses atos? O presidente do MDM tem vindo todos os dias a sensibilizar a população não à violência, a sensibilizar todos os seus seguidores não à violência. E o Armando Guebuza o que está a fazer? O que está a fazer os tais estrategas do Partido Frelimo? E nós notamos que há deputados envolvidos nisso, há quadros sénios que encabeçavam essas caramuças todas. Afinal de contas, pessoas chegam a ter níveis de deputados, chegam a ter níveis de patamares de responsabilidade a nível da nação, mas por outro lado são pessoas extremamente baixas. Voltou a pedir aos membros do seu partido para não responder a este tipo de provocações, porque a campanha eleitoral não é para confrontações. Infelizmente, notamos em Gaza a nossa polícia não funciona, eventualmente tem instruções apropriadas para isso. Estamos aqui, como vocês podem ver, estamos na província de Inhambane, não há polícias à volta, não há Frelimo à volta, as pessoas estão à vontade, estão a trabalhar. Nós estamos a sair, se eles quiserem vir trabalhar, também podem cá vir trabalhar. É assim como é que nós devemos conviver. Infelizmente, em Gaza, notamos a polícia a proteger a Frelimo, a polícia a encobrir as irregularidades e, como resultado, a minha segurança física estava em risco. Os moçambicanos devem pensar e votar naturalmente num partido como o MDM para acabarmos com essa. É preciso criar uma transição no nosso país para que, de fato, a democracia e o Estado de Direito possa funcionar. No fim do dia, Simango escalou a província de Inhambane e a porta de entrada foi a localidade de Mavila, que o recebeu em festa e com direito a timbila. O candidato de Frelimo diz que as partes envolvidas na campanha eleitoral devem orientar os seus simpatizantes a evitarem confrontações. Que vi dá a entender que com um pouco mais de ponderação e a participação de nós que fazemos parte do processo, podemos ajudar o processo. Porque essas pessoas gostam de nós, esses gostam do meu partido, gostam do candidato. Então ouvem o candidato, tomam o candidato como líder. A partir da altura que o líder diz que isso está mal, essa gente ouve. Então eu penso que se essa mensagem for emitida por qualquer pessoa que está no processo, vai pegar. Agora, se não é emitida, ou então é ignorada, ou é vaga, ou é ambígua, poderá incitar violência. Mas eu disse aqui em Gorongosa, aqueles que são seguidores do meu projeto, nada de confusão, nada de confusão. Estamos bem, estamos a fazer a festa, continuemos a festa, não precisamos de empurrar ninguém, e já somos muitos para nós podermos transformar vítimas que não são. Obrigado. O presidente da Comissão Nacional de Eleições classifica de vergonhoso os atos ocorridos ontem durante a campanha eleitoral do MDM. Abdul Karim condena a intolerância política e diz que os partidos têm de evitar manchar as eleições. Enquanto isso, a Procuradoria prepara-se para investigar a ocorrência. O presidente da CNE defende que os partidos políticos têm de dar a cara e se demarcarem em definitivo das escaramuças ocorridas esta terça-feira entre membros da Frelimo e do MDM. Numa reunião realizada esta quarta-feira entre a CNE, a polícia e os partidos políticos, Abdul Karim defendeu que as imagens de violência eleitoral não podem se repetir. Nos ferimos, nos insultamos, enfim, ofendemos-nos de todas as formas possíveis. Não é aceitável. Aqueles atos envergonham o nosso país, envergonham o nosso processo e não devem acontecer. Não devem acontecer. Ninguém se pode sentir feliz por aquilo que aconteceu. O presidente da CNE vai ainda mais longe e defende que a intolerância política deve envergonhar todos os moçambicanos e pede a contenção dos partidos políticos para o bem da paz e do processo eleitoral. Também gostaríamos de fazer um apelo para os dirigentes dos partidos políticos que saiam para o público e façam apelos aos cidadãos, não somente aqueles que são adeptos, militantes, membros dos seus partidos, mas a todos os cidadãos, de uma forma geral,
para que os cidadãos não enveredem por este caminho. É importante que as lideranças dos partidos políticos façam este apelo e façam compromissos públicos para que situações desta natureza não voltem a acontecer. E, se possível, até pedirem desculpas públicas por aquilo que tem estado a acontecer de mal, de incidentes. Isso ajudaria aos seus militantes a não voltarem a praticar atos tão vergonhosos para o nosso país como são aqueles. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República já entrou em campo e vai investigar a ocorrência. Esta quarta-feira, a instituição solicitou as imagens de pancadaria à STV com o objetivo de dar início ao apuramento de responsabilidades. A Polícia da República de Moçambique reconhece que o nível de intolerância política está elevado na província de Gaza. A corporação lamenta os incidentes desta terça-feira e diz que muitas vezes não tem estado devidamente presente nos locais de risco por falta de meios e de informação da rota da campanha dos partidos. De referir que lamentamos o que está a acontecer no terreno. Não é isto que cada um de nós almeja. Esses últimos tempos nós temos vindo a falar de paz e harmonia. Parece que estamos a esquecer um pouco estas duas expressões que são muito importantes para nós mostrarmos a nossa dignidade como moçambicanos. Nós temos códigos de condutas a seguir. Temos códigos de conduta dos agentes da polícia, códigos de conduta dos agentes, dos partidos políticos. E ainda temos uma grande missão que vem no dia 15 e precisamos de continuar a observar esses códigos de conduta. Portanto, o que está a acontecer no terreno, a polícia já condenou. Nós já dissemos que quem violar o código de conduta, ele deverá responder por essa violação. E temos feito acompanhamento de algumas situações que chegam às mãos da polícia. Também gostaríamos de alertar alguns aspectos que concorrem para as questões de intolerância e que a polícia muitas vezes não está lá, não é? É a questão da informação. Nós temos recebido situações em que os partidos políticos não informam a polícia sobre as rotas que vão seguir. E depois, quando tem problemas no terreno, a polícia não está lá, não é? A polícia não está lá. Então, nós gostaríamos de reiterar este aspecto de, sempre que possível, informar a polícia onde é que os partidos políticos vão trabalhar. Ainda nos resta muito tempo de campanha eleitoral e nós gostaríamos de trabalhar convosco, mas com esta informação. Informem a polícia. Os partidos da oposição acusam a Frelimo de ser a promotora dos atos de intolerância que condiciona a atividade eleitoral. Na sua generalidade, a oposição diz que, com tudo o que está a acontecer, as eleições de 15 de outubro não serão nem transparentes, muito menos justas. Nós estamos perante um processo eleitoral em que todos nós queremos que este processo seja livre, justo e transparente. Estamos a começar desde já a não assistirmos a essa transparência, o que nos leva a crer que, em algumas zonas deste país, sobretudo aqui na Zona Sul e muito em particular na província de Gaza, as eleições lá não serão justas. E mais tarde nós até poderemos pedir, se as condições continuarem assim como estão, que a província de Gaza não tenha eleições até que aquela população perceba que este país é de todos nós. Gaza não é das províncias de Gaza. Gaza é de nós todos moçambicanos. O que se passa é que não podemos admitir, não é, que a integridade física dos nossos colegas esteja em causa face à passividade da atuação da polícia. Não me quero aqui referir a outros partidos ou a nomes, mas gostaria que nas próximas oportunidades as condições de tratamento da polícia com relação aos outros partidos políticos tem que ser igual. Certos homens chamados de grupo de choque
não vou referir de que partido, mas é do conhecimento de todos de quem eu estou a falar, mas tentaram inviabilizar o nosso trabalho de campanha, o que não é justo. Em nenhum momento vimos os líderes ou os dirigentes desse partido a aparecer em público, a condenar aquilo que é a atitude desses militantes. O Observatório Eleitoral diz que os atos registados em Gaza contrariam o espírito de tolerância que se pretende para as eleições que se avizinham e, mais do que isso, mostram que os entendimentos alcançados entre o presidente Armando Guebuza e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, são uma miragem. Isto não é o que nós esperamos. Gostaríamos de ver os envolvidos a comportar-se de uma forma decente, que, aliás, estaria a responder à conduta que foi assinada pelos partidos políticos em relação ao Código de Conduta que foi assinado por todos em relação a este processo. Gostaríamos, de uma forma especial, de apelar a todos os envolvidos a pautar pela coexistência pacífica, fazer todas as suas atividades sem precisar de estar a violentar a outra parte e garantir que, portanto, o processo corre sem sobressaltos. Gostaríamos também de apelar de forma especial, portanto, às lideranças políticas para transmitir uma mensagem conciliadora, uma mensagem que traz as partes em harmonia e que, portanto, caracteriza um esforço de cultivo da paz, porque só assim é que teremos um processo limpo, transparente, justo e livre. Por outro lado, é também apelar a todos os envolvidos, incluindo os órgãos de segurança e proteção, portanto, estamos a falar da polícia, para fazer tudo o que está ao seu alcance para garantir a segurança dos concorrentes, mas também a segurança da comunidade em geral. Porque qualquer ameaça a essa segurança vai concorrer para aquilo que não gostaríamos de ver. As pessoas podem se abster ao processo por sentir que não estão seguras. A missão de observação eleitoral da União Europeia também condena os incidentes ocorridos esta terça-feira e quarta e diz ainda que está preocupada com o uso dos bens do Estado na campanha eleitoral. Esta manhã, quando falei com o presidente do CNE, claro, também falamos sobre todos os assuntos, mas também falamos sobre incidentes de violência que nós vimos ontem à noite na província de Gaza, portanto uma incidência de violência eleitoral, e a missão de observação da União Europeia o que vai fazer no futuro é observar isto muito cuidadosamente, esta incidência de violência que foi testemunhado em regiões limitadas, principalmente numa região, irá merecer a nossa maior atenção. Os observadores da União Europeia lembram que a comunicação social é um pilar importante na sociedade, sem o qual o processo eleitoral fica fragilizado. Os mídias, nós temos um perito e iremos distinguir entre os diferentes meios de comunicação social, rádio, televisão, jornais e o tipo de notícias, se é uma publicidade, pré-publicidade, portanto vamos ver o envolvimento dos mídias e depois iremos reportar sobre isto, mas gostaria de garantir que nós vamos manter-nos a par daquilo que está a acontecer nos mídias, na comunicação social, o papel da comunicação social no processo eleitoral. A missão da observação eleitoral da União Europeia diz que tudo vai fazer para que as eleições em Moçambique sejam pacíficas e transparentes. O candidato da Frelimo iniciou hoje a caça ao voto no Círculo Eleitoral de Sofala, terra dos seus principais opositores nesta campanha, nomeadamente David Simango e Afonso Dhlakama. Filipe News escalou neste primeiro dia os distritos de Maringue e Gorongosa.
O candidato da Frelimo entra para a província de Sofala, um dos círculos eleitorais onde é terra dos seus principais opositores. Davis Pepo Simango nasceu na Tanzânia, mas é originário da província de Sofala. Afonso Marceta Macacho de Lacama nasceu em Xibabava, aqui na província de Sofala. Mas os dados indicam que a Frelimo tem sido vencedora neste círculo eleitoral. Pelo menos nas eleições passadas, a Frelimo obteve 10 assentos parlamentares dos 20 de que a província possuía. Os restantes 10 partilharam 5 para o MDM e 5 para a Renamo. Em relação a este escrutínio, Sofala vai eleger 21 deputados e Filipe Nyusi tem a dura missão de continuar a liderar e por isso veio aqui a Maringue e a Gorongosa convencer o eleitorado. Em Xibabava deixou um apelo às Forças Armadas de Defesa e Segurança. A partir daqui de Maringue, quero saudar as Forças Armadas de Defesa de Moçambique que têm estado a saber defender esta pátria, defender os irmãos, dignificar Moçambique. Quero, a partir deste palco em Maringue, homenagear e reconhecer, dedicar o dia e esse discurso ao combatente que no dia 25 de setembro soube decidir que Moçambique devia estar livre do jugo colonial. Portanto, Maringue, a partir daqui, eu saúdo os libertadores desta pátria. Hoje estamos a discutir o desenvolvimento. Hoje estamos a discutir estradas. Hoje estamos a discutir hospitais. Mas ontem não tínhamos o espaço para discutirmos porque nós não existíamos como uma nação. No meu compromisso ainda, exijo e comprometo-me a respeitar o combatente. Depois do distrito de Maringue, Filipe Nyusi escalou o distrito de Gorongosa, a escassos 20 quilômetros da Serra da Gorongosa ou de Satungira, onde Afonso de Lacama esteve acantonado por muito tempo. E aqui apelou à unidade, à paz e disse à população de Gorongosa que tudo fará, caso seja eleito, para que Gorongosa seja um destino preferencial e que o desenvolvimento assente aqui neste ponto da província de Sofala. Este meu sonho sobre Sofala, sobre Gorongosa, tem mais uma coisa. O grande parque que a gente tem nesse país chama-se Parque de Gorongosa. Aqui, o turismo real, o turismo internacional pode ser trazido aqui. Criar mais postos de emprego e não só ser a grande fonte de receitas. Nós aqui não devíamos, esse corredor nosso seria de movimento toda hora. Por isso, há emprego aqui em Gorongosa, mas sobretudo há fonte de produção de riquezas para resolver o problema dos moçambicanos a partir de Gorongosa. Filipe Nyusi deixa temporariamente a província de Sofala com destino à capital do país, onde vai participar das celebrações dos 50 anos das Forças Armadas de Defesa e Segurança de Moçambique. Mas volta aqui a este ponto para continuar a apelar ao voto. Um dos pontos onde vai escalar é concretamente o distrito onde nasceu Afonso Marceta Macacho de Lacama, o seu opositor direto nestas eleições. Falo do distrito de Xibabava, com imagens de Isaac Langa, Arsenio Henriques, a partir do distrito de Gorongosa, STV. O líder da Renamo, Afonso de Lacama, repudia escaramuças em Gaza e revela que, depois do acordo de cessação das hostilidades, pediu ao chefe de Estado, Armando Guebuza, para que houvesse civismo e calma no período eleitoral. Afonso de Lacama fez campanha hoje à tarde no distrito de Balama, na província de Cabo Delgado. Contamos exibir este apontamento da reportagem nos próximos blocos informativos. Continuamos a olhar para outras notícias ligadas à campanha eleitoral neste 25º dia do processo, tanto campanha porta a porta e desfile pelas principais artérias da cidade de Nacala, parte dos partidos Frelimo, Renamo e MDM, numa altura em que faltam pouco menos de 3 semanas do dia da votação, marcaram este dia.
Depois de trabalhar na Vila Sédia, na Cala Velha, o chefe da Brigada Central da Frelimo em Nampula, Filipe Paund, direcionou a sua campanha nesta quarta-feira aos postos administrativos e localidades daquele distrito. Covos Geregere foi uma das escalas onde Paund referiu que a Frelimo e Flip News são os únicos que vão assegurar a continuidade do desenvolvimento na Cala Velha e do país em geral. Temos ou não temos escola secundária? Temos ou não temos furos de água? Temos ou não temos telefonia móvel aqui? Temos ou não temos? Temos ou não temos boa estrada aqui? Então, é isso que nós prometemos, não foi? Agora nós queremos continuar. O camarada Filipe Jacinto Nhusse, com a Frelimo, querem continuar a construir mais escolas, a construir mais estradas, a construir mais centro de saúde, a construir mais furos de água, a construir mais escolas. É na Cala Velha, o Movimento Democrático de Moçambique não efetuou campanha esta quarta-feira, tendo-se ocupado do processo de recolha de documentos para a formalização da inscrição de delegados de candidatura, segundo referiu o responsável daquele partido ao nível local. Claramente, o trabalho de hoje, do dia 24 de setembro, estou a preparar ir entregar a lista dos fiscais na CNE e durante o trabalho, o processo da campanha, está a decorrer de uma forma ordeira, porque nunca entramos com choque com os outros partidos políticos. Ainda na Cala Velha, os membros da Renamo, que se encontravam em balanço nas instalações do seu partido, referem que a mensagem já alcançou boa parte do eleitorado daquele distrito. A população está a dizer que sim, se é verdade, vamos votar na Jacama. Se também nós também estamos cansados pela Frelimo. Falando a população. Já trabalharam onde aqui? Como é que estão organizados para trabalhar? Aqui estamos organizados a trabalhar para porta a porta, entregar-se, vamos votar na Jacama. A população diz que sim, estamos correto para votar na Jacama. Para além destas três formações políticas, na Cala Velha não há sinais de existência de outro partido a efetuar campanha eleitoral. Mulheres e simpatizantes do MTM vaiaram as mulheres da Frelimo quando estas escalaram o mercado central de Climane para namorar o eleitorado, alegadamente porque a Frelimo em casa pautou por escaramuças na estrada de Davis, ou melhor, quanto à entrada de Davis Simango àquela parcela do país. Por volta das 10 horas, grupos de mulheres do partido Frelimo escalou o mercado central para efetuar a campanha eleitoral na passagem do 25º dia de caça ao voto a favor de Filipe Nhusse e daquele partido. A caravana estava a ser liderada pela esposa do governador da Zambésia. Estamos lá, não interessa a mamã. A mamã só fica atenta na fotografia do nosso candidato Filipe Jacinto Nhusse, mas já ouviu falar dele? Já, né? O nosso símbolo é batuque e maçaroca, pronto, mas já sabe. Então, no dia 15, a mamãe deve sair muito cedo de casa, depois volta para matar bichar. Então, chega, fique muito atento no Filipe Nhusse, põe aqui um xixi. Caso a mamãe tenha dificuldade de escrever, então há de apanhar uma almofadinha com tinta. Mãe vai mergulhar o dedinho e pinta aqui. Mas desde o momento que a tinta não saia do quadradinho. Momentos depois, um grupo de mulheres apoiantes do MDM e de Davis Simango escalou este local para vaiar a campanha das militantes da Frelimo, alegadamente porque na província de Gaza a Frelimo pautou por escaramuças quando o candidato do Galo entrava naquela parcela do país. É caso para dizer que na entrada da fase derradeira da campanha eleitoral já começa a registrar-se alguns dissabores.